Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 3. Vamos tratar nessa aula sobre o GRO, o Gerenciamento de Risco Ocupacional, que vai ser a base para a elaboração do PGR. Então, como é que a gente extrai as informações para consolidar no PGR? Através do GRO. E o GRO necessariamente ele nasce de análise de perigos e níveis de risco, de acordo com a NR1. E essas informações, são muitas informações, e uma das prioridades é identificar o macrofluxo dos processos. Como eu disse na aula do número 1, quando a gente vai avaliar um processo, de acordo com a empresa, a unidade, o empreendimento ou projeto, enfim, nós temos que analisar atividade por atividade, porque a gente tem atividade dentro do processo, ou atividades dentro de um processo só, várias atividades. Então é importante entender o processo e depois perceber quantas atividades tem. Peguei um exemplo aqui de uma atividade, de um processo que é soldagem de vigas estruturais de uma empresa de projetos de execuções mecânicas. E eu coloquei um cliente hipotético aqui que é a Anglo América, tá? Então a atividade aqui é fazer a soldagem das vigas com eletrodos revestidos. Bom, então para executar essa atividade, que é uma situação não rotineira, existe os seguintes perigos aqui, ó, ao fazer esse processo de soldagem: exposição a fumos metálicos, é um perigo. A fonte geradora é o próprio eletrodo revestido no processo de soldagem. E os danos: pneumoconose, problemas respiratórios, doenças hepáticas, renais e neurológicas para duas pessoas, dois integrantes expostos ao grupo similar de exposição. Qual o gerenciamento que a gente precisa colocar, a gente precisa ter para bloquear esse perigo, mitigar esse perigo? Bom, um treinamento diário de trabalho, porque é fundamental a gente ter o treinamento, ter um procedimento para esse perigo. Esse procedimento ele vai dar conta, inclusive, de orientar quem for fazer o treinamento com relação aos equipamentos de proteção que deverão ser usados durante esse processo de usinagem com utilização de eletrodo revestido. O PPRA vai ser base nesse processo agora, só que não é aquele PPRA que a gente conheceu lá atrás, que está perdendo a vigência agora dia 3 de janeiro. É o PPRA atual, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que nós vamos levar em considerações as questões relacionadas à exposição a agentes químicos, fumos metálicos, poeiras metálicas, aonde vamos ter que fazer avaliações desses agentes que vão estar em dispensões no ar, tá? Serão os aerodispersóides que os trabalhadores estarão expostos. E aí vamos precisar também de EPIs para gerenciar a exposição e o EPC, tá? Aqui é o gerenciamento existente para a gente conseguir mitigar esse perigo. Uma vez feito esse gerenciamento, temos os requisitos legais para fundamentar a ação de bloqueio desse perigo. Ou seja, esse perigo tem algumas normas que impõem um controle? Sim, lá na CLT. Nós pegar a CLT, nós vamos ver que a CLT ela faz menção aí à Lei 6.514 e os artigos da CLT vai falar sobre várias normas, várias portarias e assim por diante. E a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e outras leis também. Eu coloquei só essas em forma geral para que a gente possa entender que nós precisamos ter um embasamento legal, um embasamento técnico. Uma coisa agora importante, pessoal, a questão da avaliação de risco. Ali atrás avaliamos o que?
perigos. Agora avaliar o risco. Então, a avaliação de risco, nós temos gravidade para levar em consideração com relação ao perigo. Qual que é a gravidade desse perigo? Exposição a fundo metálico. É prejudicial. Depois eu vou mostrar para vocês a tabela de danos, tá? A matriz de danos, gravidade e probabilidade, para a gente entender melhor esse conceito sobre prejudicial, extremamente prejudicial, levemente prejudicial. Então a gravidade é prejudicial, a probabilidade de acontecer esse dano, ela seria alta se não houvesse todo esse gerenciamento que nós constamos aqui, ó. Então, com esse gerenciamento implantado e perseguindo a solução nas práticas de execução desse trabalho, a probabilidade de acontecer esse dano, ela é baixa, tá? Ela seria alta, só que implantou medidas, mitigou o perigo. Logo, ele entrou no nível de risco agora. A exposição vai acontecer a partir de que tenha todos esses processos de gerenciamento de risco existente. Compreenderam? E com isso nós temos o que? Um CR, que é o nossa categoria de risco, tá? Admissível. Então a gente admite isso. E a prioridade para efeito de plano de ação, que vai lá para o inventário de risco, que é uma das etapas que é cobrado no PGR. A prioridade é de nível 4. Logo, essas ações são suficientes. Não precisamos fazer um plano de ação para essa atividade mais. Por quê? Porque se tornou uma categoria de risco baixa, tá? Admissível. Se fosse uma prioridade de primeiro nível, segundo nível, crítica, substancial ou moderada, era necessário nós abrirmos inclusive outro gerenciamento, que é chamado gerenciamento necessário, onde nós teríamos que fazer um outro processo de prioridade, por exemplo, para essa atividade ter a necessidade de constar ela dentro do programa de um plano de atendimento à emergência, por exemplo. Tá ok? Então vamos prosseguir para as demais análises. Então, o próximo perigo que esses integrantes estão expostos é postura inadequada. O dano é DORT, tá? São as lesões que pode acontecer aí por posturas inadequadas, estática, posturas, exigência de posturas, esforços, enfim. Para os dois trabalhadores que estão no grupo similar de exposição. E aí nós temos gerenciamento existente, são os mesmos gerenciamentos de cima, treinamento de área de trabalho, ordem de serviço, procedimentos. Esses procedimentos, eles são procedimentos relacionados especificamente para controlar esse dano. Então esse procedimento será elencado dentro da NR17. Olha aí, nós construindo o que? O GRO. Então, com isso, essas informações aqui, ó, dessa atividade, onde eu vou descrever o que esse empregado faz, lá no inventário de risco, especificar o que ele está fazendo, reconhecer o perigo que ele está, o dano, e com isso ver o grupo de grupo de exposição similares. Com isso nós vamos conseguir demonstrar as ações lá no inventário de risco. Como é que a gente vai gerenciar essa exposição? Então, os requisitos legais novamente: a gravidade é prejudicial, conforme a de cima. A probabilidade, em virtude desses processos de mitigação, ela tornaram a probabilidade baixa, e o critério admissível, a prioridade é nível 4 também. Logo, não precisa ir para o plano de ação e nem fazer para essa atividade ou constar ela dentro do meu plano de atendimento à emergência. A próxima situação: arranjo físico inadequado. E o que pode trazer esse arranjo físico inadequado? Esse perigo podia ser chamado do que? Chamado de risco, chamado de acidente. Ele pode trazer ferimentos, contusões para duas pessoas. Logo, nós temos também o mesmo gerenciamento, entendendo que o procedimento é específico para essa situação de arranjo físico. Nós temos que ter um procedimento que
orienta como é que deve ser um arranjo físico para atividade específica. Por isso que a análise ela vai ser feita ponto a ponto, e os programas conforme a NR1 ele vai nascer, ele vai ser gerado para efeito de GRO, ele vai ser gerado de acordo com a análise realizada nesse nível da análise de perigos e riscos, dos níveis, para a gente achar o que? Achar a questão do nível de exposição, se vai ter plano de ação ou não. Então esse aqui também não vai precisar de plano de ação. Logo próximo nós temos superfície escorregadia como perigo, e o ferimento, contusão também. O gerenciamento será o mesmo e estará lá no nosso processo, nosso procedimento operacional, para orientar e também controlar esse perigo. Logo, uma situação admissível e também não vai para plano de ação. Agora nós temos uma situação mais perigosa, que é queda de nível diferente ou queda de altura. Então nós temos a possibilidade de dano de fratura, contusão, paralisia e morte. Então veja bem, 2 pessoas no grupo similar de exposição. O gerenciamento vai ser o TDT, a ordem de serviço, os procedimentos operacionais para a altura. É necessário elaborar um procedimento específico ou uma instrução de trabalho específica para essa questão, tá certo? Para a gente dar conta dessa questão. Pode perceber que o PPRA está presente o tempo inteiro. Sim, por quê? Porque a atividade ela não vai mudar. Essas pessoas vão estar trabalhando em altura com máscara, com a proteção, com o fator atribuído de proteção respiratória, tá? E os EPIs aqui, eles serão específicos para isso. Existem outras situações que a gente podia citar nesse gerenciamento, como treinamento NR35, entendeu? Plano de atendimento, resgate, mas tudo isso vai aparecer dentro do procedimento operacional para trabalho em altura. Aí tem o aspecto de legislação, tá? Que eu me resumi genericamente a esses 2 itens, CLT e UIT. A gravidade, como tem morte, nós vamos sempre pegar, conforme na aula 1 eu apresentei para vocês, sempre demonstrar a pior situação. Então tem morte, é extremamente prejudicial. Agora a probabilidade, com toda essa gestão implantada, ela é baixa. Se não tivesse um processo de mitigação, ela seria alta a exposição. Porém, com o procedimento e as demais ações que devem ser feitas para mitigar o perigo de exposição desses trabalhadores, ela vai se tornar baixa. Logo, cruzando o extremamente prejudicial com baixa, a categoria de risco é moderado. Agora mudou. Então nós temos uma ação aqui de nível 3. Essa ação, necessariamente, embora eu não coloquei aqui, ela vai para o plano de ação como uma situação de melhoria. E precisa um gerenciamento necessário, que vai ser outro gerenciamento que a gente vai ter que constar com relação a esse nível, porque a partir do nível moderado a gente precisa ter um plano de resposta à emergência, porque existe a probabilidade de alguém ficar pendurado, retido pelo talabarte, ter um corte contuso, perfurante, alguma lesão em altura e precisar de fazer um resgate. Então nós precisamos ter um plano de ação, e essa atividade necessariamente vai para o plano de ação e precisa de um plano de atendimento à emergência para acompanhar. Deve ser treinado, feito as simulações para antes de liberar essa atividade. E nós temos questão também do perigo choque elétrico nessa atividade, desse processo de soldagem com o eletrodo revestido. E aí o dano é queimadura, escaldadura, problemas neurológicos, morte. Aí nós temos a mesma situação, pessoal. Nós vamos ter necessariamente que ter um procedimento operacional para lidar com essa questão da exposição ao perigo eletricidade. Então vão ter esse procedimento para pessoas do grupo B5, que são pessoas inadvertidas, que é o caso desse soldador. Ele não é um trabalhador do setor elétrico, não é uma pessoa capacitada, habilitada, autorizada para intervir em circuito energizado. Logo, vai ter que ter um tratamento diferenciado.
ele terá que receber uma série de provimentos que estarão estabelecidos no procedimento para o nível dele, ou seja, um sistema de bloqueios automáticos caso haja uma descarga elétrica de tensão ou corrente por fuga do inversor de solda. E com isso nós temos aqui uma gravidade extremamente prejudicial, porque tem morte. A probabilidade é baixa porque existe processos rígidos acompanhando ele, e é uma categoria de risco moderado, e a prioridade de nível 3 vai para o plano de ação, que tem que ter um plano de resposta à emergência, tá certo? Então, na próxima aula eu vou demonstrar para vocês como que a gente encontra essa questão, o cruzamento da matriz de danos ou de severidade, prejudicial baixo, prejudicial alto, prejudicial médio, prejudicial baixo, extremamente prejudicial, os critérios que a gente precisa para chegar num nível de conceito para fins de plano de ação ou não plano de ação. Então essa aqui é a matriz fundamental para nós fazermos as análises e ter a constituição do GRO, formar o GRO. E depois essas informações todas vão para o inventário de risco, e eu vou mostrar para vocês depois adiante. Vai seguindo as nossas aulas, vai estudando, que você vai compreender completamente como elabora o GRO e como fundamentar, consolidar o seu PGR, ok? Célio Soledade, vou despedir de vocês por hoje e nos encontramos na próxima aula de número 4. Até lá, obrigado!